E aí Jesus falou, olha, você pode pecar contra Deus, pode pecar contra o Filho, mas quando você comete esse tipo de pecado contra o Espírito, não tem perdão. Um dia, Vilela, eu estava em casa e eu comecei a sentir cheiros antes de dormir. E de repente eu abrindo os olhos, achei que eu estava dormindo, comecei a ver cores e ver demônios. E comecei a ouvir voz dizendo, você blasfemou contra o Espírito. Você blasfemou contra o Espírito. Foi uma coisa horrorosa. E eu tentava me livrar daquilo, não conseguia. Eu fiquei uma semana inteira sem dormir. Existe um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Mas afinal, o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Neste corte, Lamartine Pozzello explica de forma clara e profunda por que esse pecado não é um simples erro, uma palavra dita sem pensar ou um momento de fraqueza. Com um testemunho impactante base bíblica, ele mostra que o verdadeiro perigo está na rejeição constante e consciente de Cristo, e por que isso é algo que todo cristão precisa entender com seriedade. Um alerta que pode mudar a forma como você enxerga arrependimento, salvação e eternidade. Mas a minha dúvida, e quem não crê nele? É inferno? É danação? O que é que inferno. Mas é triste isso também, É né? muito triste. É muito triste. Agora, eu pessoalmente acredito que uma pessoa sincera, que nunca tem ouvido falar de Jesus, sim, que não teve acesso. vai ouvir. Você sabe que eu tenho um amigo, Elias Dantas, é um pastor maravilhoso, ele viaja o mundo inteiro, e ele tem muito contato com igrejas muçulmanas. Ele é um presbiteriano, é um pastor de uma igreja tradicional. Só que ele vai no meio desse povo e ele fala assim, é impressionante, Jesus está aparecendo em sonho. O camarada tem um sonho, Jesus apareceu para mim e disse que ele que é o Salvador. Entendeu? E diz que até um muçulmano chegou e falou assim, olha, Jesus curou, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus perdoou, foi se contando uma série de coisas. Tem que ser ele mesmo. O Mohammed nunca fez nada disso. Como pode dizer que Jesus não é superior a ele? Então, assim, Deus está se revelando para aqueles que não têm condição de ter acesso. Você vai para um país muçulmano, você não tem direito de pregar o evangelho. Porque é fechado, é proibido. Na Arábia Saudita é um país que tem 99,9% de muçulmanos. Aí perguntaram para um líder lá, falaram assim, mas vocês são abertos a pregação do cristianismo aqui? Não, por que não? Porque aqui ninguém tem interesse. Agora, Jesus claramente está deixando claro que sem ele ninguém vai vencer a morte espiritual. E quando ele fala mais, né? Quem crê em mim, aí tem um segundo elemento importante, né? Na interpretação. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, e quem não crê? Morrerá e vai ressuscitar para o juízo final, mas não vai ter vida eterna. Vai ter condenação eterna. E aí ele diz, você crê nisso? E essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas. Você crê porque, gente, você não tem ideia do tamanho do privilégio que nós temos de viver numa nação onde você pode ouvir falar de Jesus todo o tempo. Eu queria até fazer um protesto aqui, sabe? Você sabe que o TikTok tá me... Qualquer coisa que eu falo de Deus, ele me fala, este conteúdo não é próprio. Tô te falando. Qualquer conteúdo. Se eu falar de flores, falar do tempo, deixa. Mesmo assim. Mas não. Se eu fizer uma oração, não é qualquer oração. Não é tempo. Esse conteúdo não tá. Então, vocês que são fãs da China, cuidado. Porque lá não tem liberdade para pregar o evangelho, não. Então, Jesus está deixando claro que para você ter acesso a tudo isso, Vilela, você tem que crer. E crer é você que vai crer. Deus não vai crer por você. Ele pode criar todas as circunstâncias para que você creia. Agora, tem gente que passa a vida inteira e não está nem aí. Agora, quando chegar lá, Deus vai falar, você lembra daquela oportunidade que você teve, assistiu o podcast do Vilela, e você zombou, e você rejeitou. Agora você vai arcar as suas consequências. A Bíblia é muito clara. Você acha que eu já não perguntei para Deus, poxa Deus, mas a eternidade é muito tempo. E o fato de pecar contra o Espírito Santo, que na Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão. Para você entender isso, você tem que entender o contexto quando isso foi dito. Isso foi dito em Mateus capítulo 12. Jesus
sempre acompanhado por uma multidão. Dentre eles tinham os fariseus, que eram os líderes judaicos que se opunham a ele. Aí ele expulsa o demônio de uma pessoa e todo mundo fica maravilhado. Começaram a dizer, ele é o Messias. Aí os líderes falam, não, ele não está expulsando os demônios por Deus, está expulsando por Beelzebu. Quem é Beelzebu? Beelzebu é o senhor das moscas. Agora, onde as moscas pousam? No estrume. É o próprio diabo. Eles estavam falando que ele expulsava o demônio pelo diabo. E aí Jesus falou, olha, você pode pecar contra Deus, pode pecar contra o Filho, mas quando você comete esse tipo de pecado contra o Espírito, não tem perdão. Por que não tem perdão? Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se você fecha a porta para o Espírito Santo, você não vai se converter mais. Então, essa pessoa não vai ter perdão, por quê? Não é porque o Espírito Santo é melhor que Deus e o Filho. É porque ele não vai mais ser o instrumento de convencer a pessoa de que ela é pecadora e que precisa do Salvador. Então a blasfêmia contra o Espírito, em última análise, é uma rejeição contumaz, constante, entendeu? Irrevogável da pessoa em relação a Cristo, a salvação de Cristo. Para essa não tem perdão. Não é assim, putz, eu pensei uma coisa mal, falei um palavrão. Não, muito pelo contrário. Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, Deus me deu assim uma unção para expulsar demônio. Mas não é só para expulsar. Se eu entrasse num lugar que tivesse um endemoniado, ele manifestava. Impressionante. Qualquer lugar, assim, na rua, num ônibus. E eu não falava para ninguém que era eu, mas eu sabia que era eu. Né? Aí eu comecei a me achar. Eu comecei a falar, demônio morre de medo de mim. Demônio eu meto o pé, traseiro ele sai, diabo não tem poder. Um dia, Vilela, eu estava em casa e eu comecei a sentir cheiros antes de dormir. E de repente eu abrindo os olhos, achei que eu estava dormindo, comecei a ver cores e ver demônios. E comecei a ouvir voz dizendo, você blasfemou contra o Espírito. Você blasfemou contra o Espírito. Foi uma coisa horrorosa. E eu tentava me livrar daquilo, não conseguia. Eu fiquei uma semana inteira sem dormir. Teve um dia, eu morava no 10º andar. Eu abri a janela e eu ouvia, pode pular. Você já blasfemou contra o Espírito, não tem volta. Eu cheguei, subi na janela, cara, olhei para baixo e falei, eu vou pular. E ele falava, pula, pula. Eu pulei para trás, deitei com a cara no chão, comecei a chorar, falei, Senhor, eu não sei se eu blasfemei contra o teu Espírito. Tem misericórdia de mim, me perdoe. Se eu blasfemei, eu aceito a minha condenação, mas eu não vou pular. Porque eu ainda tenho esperança de que eu não tenha feito isso. Mas assim, continuei, sabe quando você não aguenta mais? Ia trabalhar, tá tão cansado de lutar, porque eu só não... E toda vez que eu pensava em Deus, vinha aquela série de palavrão, xingamento, sabe, os mais baixos, envolvidos com a palavra Deus. Então eu não queria nem pensar em Deus, porque quando eu pensava, vinha aquela avalanche de coisa. No dia seguinte... Toca o telefone, meu irmão morava em Belo Horizonte, ele falou, olha, essa noite eu intercedi muito por você, porque eu senti muito forte que você estava correndo muito risco. Era a hora que eu estava querendo pular. Mas o Senhor me mandou te dizer que Ele tem um propósito lindo na tua vida, que Ele vai fazer coisas lindas na tua vida, mas que você tem que ser muito humilde, porque tudo o que Ele realiza, é Ele que realiza, não é você. Eu chorava, Vilela, mas eu chorava, porque, sabe, Deus lavou minha alma, eu senti que Ele tinha me perdoado. E aí o Espírito falou, filho, meu poder opera na tua vida, mas sou eu, não é você. Nunca diga que você tem poder, porque o demônio mais simplesinho, se você tiver que lutar no teu poder, você perde. Aí ele me fez lembrar que o próprio arcanjo Miguel, quando entrou em combate com Satanás, ele não ousou lutar na sua força, nem tentou acusação contra o diabo, disse, o Senhor te repreenda. Deus falou, você não precisa ter medo dele, mas você sempre se livre, que você só é poderoso quando eu estou com você. Então, às vezes a gente vai aprendendo com a vida, né? E Deus permite, mas Jesus é a ressurreição da vida. Eu queria dizer para você que a morte não é o fim. Às vezes a gente
crê que Deus cura alguém, mas a gente às vezes vê pessoas que a gente ama, pessoas boas, que morrem com uma enfermidade, que morrem de um câncer, que morrem num desastre, Vilela. Mas a morte não é o fim. A morte é o início de tudo. Essa semana, no dia 14 de dezembro, fez 23 anos que minha mãe havia falecido, né? E eu estava no auge, né? No último dia da semana profética, né? Que a gente estava orando. E eu nem lembrava mais, nem lembrei. Aí de repente eu vi um WhatsApp assim: parabéns, pastor Neto, não sei o que lá. Eu falei, putz, hoje é aniversário do Neto. Hoje é aniversário da morte da minha mãe. E naquela hora eu falei para Deus: puxa Deus, eu fui curado. Eu não estou triste. Ele falou: não, meu filho, você não está triste porque você sabe que ela está na minha presença. Poxa. Então eu queria dizer para você, a coisa mais linda do mundo é você ter certeza da vida eterna. É você viver eternamente na presença do Senhor. É você saber que um dia você vai estar livre de tentação, de pecado, de demônio, de erro, de tudo que é ruim. A Bíblia diz que lá no céu, Vilela, você vai ter comidas gordurosas e doces maravilhosos e vinho clarificado. Eu falei, Deus, lá eu vou poder comer picanha e não vai. Pera lá, pastor, mas no céu não tem essas coisas. A Bíblia diz novo céu e nova terra. No céu não vai ter, mas na nova terra vai ter. Então não vai engordar, lá eu vou ser 5% de gordura, né? Vai ser maravilhoso, maravilhoso por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida. Em sexto lugar, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho fala de jornada. A vida com Deus não é simplesmente um momento, pronto, aceitei Jesus e acabou. Não. É uma vida que você passa a andar com Ele. E Ele não é que nem o GPS que diz para onde você tem que ir. Ele vai junto com você. Na Bíblia, existem alguns termos que falam sobre a jornada, né? Fala que existem algumas pessoas que andam atrás de Deus, procurando a Deus. Em alguns outros lugares diz que Deus anda com as pessoas. Hoje, Ele está dentro de nós. Ele não vai na nossa frente só, Ele vai também na nossa frente. Ele não está só na nossa retaguarda, Ele está dentro de nós. Agora, Ele é o caminho. Não tem um caminho que gere bênçãos que seja diferente de Jesus. Porque a Bíblia diz, há caminhos que parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que larga é a estrada que conduz à perdição e estreito é o caminho que conduz à salvação. Por quê? Você pode me dizer? Agora eu tô aqui como o mestre aqui, dando chance pro aluno aqui. O que você imagina? Por quê que o caminho da salvação é estreito? Porque o caminho do mundo é largo? Dos prazeres, né? São muito prazeres Você está dizendo que andar com Jesus é muito chato, que não tem prazeres também? Então. É que o caminho de Jesus só pode ser através dele. Só tem uma opção. Do outro lado, são todas as demais. Eu não quero saber de Deus. Tá valendo. Eu quero ser budista. Tá valendo. Eu quero acreditar em reencarnação. Tá valendo. São vários caminhos. Por Jesus só tem um. É Ele. Através dele. Na sua palavra. Não tem outro jeito. Ou você crê e entra por Ele e vai estar na presença de Deus, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo lugar, ele fala um outro absoluto. Eu sou a verdade. Usando o mesmo raciocínio. O que ele está querendo dizer? Queria a verdade? Essa afirmação que você está falando? Quando ele fala a verdade usando um artigo absoluto aqui, definido. É que não existe nada fora dele que pode ser considerado verdade, por mais que pareça verdade. Exatamente isso. Ou seja, não existem verdades. Existe a verdade e aquilo que é diferente do que está na verdade, porque hoje nós estamos vivendo na chamada era pós-modernismo. O que uma dos pilares do pós-modernismo? Não existe verdade absoluta. Pós-verdade, né? Se não existe verdade absoluta, essa já é uma afirmação absoluta. Não existe verdade absoluta. Então tá errado. Dentro de uma visão pós-moderna, cada um tem a sua verdade. Só que a Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte.
A Bíblia diz que todas essas outras verdades são verdades que levam à morte. Agora, verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só Cristo